Programa Bem Viver. Oferecimento Univale, preparando você para o mundo. Una, simplesmente incomparável. Sierra, mais que um móvel, um conceito. Blumenau, Rio do Sul, Florianópolis e Balneário Camboriú. E Mozart, My Passion for Design. Olá, muito bem-vindos. Já pelos trajes da apresentadora dá para perceber que a gente está num lugar bem diferente do comum. Hoje, o Bem Viver começa direto de Santiago do Chile. A convite do Núcleo Catarinense de Decoração, o nosso programa foi acompanhar o grande evento anual do Núcleo, que leva lojistas, jornalistas e principalmente arquitetos e designers para um país onde acontece a premiação dos arquitetos mais atuantes no estado. Dessa vez, o destino é Santiago do Chile e você vai embarcar a partir de agora com a gente nessa viagem. O Chile é um lugar surpreendente. O país foi colonizado pelos espanhóis a partir do século XVI. Mesmo assim, mantém as fortes raízes incas, quando os índios mapuches habitavam o centro e o sul do território chileno. O Chile também viveu as dores de governos autoritários. Suportou por 17 anos uma rígida ditadura militar que terminou apenas em 1990. Uma das mais sangrentas do século XX na América Latina, que matou mais de 3 mil pessoas. Atualmente, o Chile é um dos países mais estáveis e prósperos do continente. Santiago do Chile é realmente uma cidade encantadora que vale a pena visitar. Aqui vivem 7 milhões de habitantes. A cidade é a 53ª mais rica do planeta. E a gente percebe isso olhando o franco desenvolvimento que Santiago e também todo o país vive nesse momento. Existe uma harmonia muito forte entre o velho e o novo, o moderno e o antigo. A cidade também é limpa, o que chama bastante atenção. O que a gente encontra pelo chão são apenas folhas de plátano oriental, uma árvore muito comum no centro da cidade. Nosso grupo era formado na maioria por arquitetos e designers. O Núcleo Catarinense de Decoração trouxe um grupo de 160 pessoas para fazer uma espécie de city tour por Santiago do Chile. Uma das paradas foi aqui, na Avenida La Pastora, um dos endereços mais nobres de Santiago. E aqui a gente vê claramente a interferência urbana e a integração entre o novo e o moderno, mas também uma atenção especial à arte. Esse banco, por exemplo, foi pintado pelos alunos da Escola de Arte de Santiago do Chile e fica aqui no centro da cidade, extremamente bem preservado, o que também é um indicativo do grau de instrução e educação do povo chileno. Na Universidade Católica de Santiago estão as torres siamesas dos arquitetos Alejandro Aravena, Charles Murray, Alfonso Monteiro e Ricardo Torrejón, uma obra singular construída em 2006. A pele de vidro é como um véu que cobre todo o volume, atribuindo-lhe uma nova forma. Outra parada do grupo foi no Parque Bicentenário. É uma experiência mesmo para o nosso público específico, poder conhecer Santiago com tudo que tem de melhor, a parte de arquitetura, planejamento urbano, intervenção que é feita na cidade, para que a população aproveite bastante e numa harmonia com a natureza, com os prédios modernos. Santiago é lindo. A gente está no Parque Bicentenário, aqui em Santiago do Chile. É um parque bastante envolto com o paisagismo e com um trabalho de proteção da fauna. Aqueles flamingos ali atrás de mim foram trazidos para cá não só para decorar o parque, como também para preservar as espécies. Bom, essa moça aqui para quem não conhece, é a Eunice Mariano, da Artesanale. Ela é minha companheira de quarto nessa viagem aqui do Núcleo. E tá aí, Eunice, tá gostando da viagem? Muito, tá maravilhosa. A tua companhia também tá bem bom. É bom, né? Boa, querida. Tudo em ordem, maravilhoso, né? E a luz natural do Chile inspira a muita iluminação? Inspiração, muita. Luz própria, né? Uma experiência maravilhosa. Infinita está participando pela segunda vez, né, dessas viagens que o Núcleo proporciona para os profissionais, para os parceiros. E é fantástico. Cada pedacinho do Chile está sendo maravilhoso conhecer e eu estou adorando. No extremo do parque fica o restaurante Mestizo, inaugurado em 2007.
O projeto arquitetônico e paisagístico é do arquiteto chileno Smiljan Radic, um dos primeiros do país a ganhar projeção internacional. E cada detalhe é uma atração à parte. Nas ruas dos bairros nobres de Santiago, as grandes marcas têm endereço certo. Aqui o metro quadrado pode custar até $5.800. Outra característica da arquitetura do Chile é a adaptação das construções para o enfrentamento de terremotos, que são quase diários, mas raramente resultam em estragos, como o que aconteceu em 1960 e 2010. Mais uma parada do grupo, ponto turístico de Santiago. Quase toda grande cidade tem o seu mercado público e não é diferente em Santiago do Chile. O prédio ao fundo abriga o Mercado Central. A arquitetura lembra muito os mercados públicos de Itajaí e Florianópolis. Esse prédio foi feito no final do século XIX e ainda hoje é uma excelente opção para conhecer um pouco mais da cultura chilena. O mercado é uma mistura de peixarias, restaurantes e lojinhas de artesanato. Por aqui é possível encontrar o caranguejo gigante e ter experiências gastronômicas únicas. A Juliana, além de tudo, né, além de ótima arquiteta, a Juliana Pipe também é fotógrafa. Ela tem registrado aqui com bastante intensidade os momentos do pessoal. Eu não sei. O que você acha de semelhança e de diferente na arquitetura chilena em relação ao Brasil? Olha, na verdade, eu encontrei mais diferenças, na verdade, né? Essa questão dos espaços públicos, muitas praças, muitos parques, uma arquitetura com uma linguagem bem contemporânea, bem moderna, bem impressionada. Você acha que de alguma forma essa experiência pode ser refletida nos seus projetos? Ah, com certeza, com certeza. Bom, o passeio só é bacana quando a gente tem um guia como o Jorge. O Jorge é chileno, apaixonado pelo país dele, e fala isso com maestria aqui no nosso passeio. Jorge, há quanto tempo você é guia de turismo? Há 34 anos já. E você é realmente apaixonado pelo país? Como Muito, você? muito. Por quê? Eu morei há 15 anos nos Estados Unidos e cada vez que eu comecei a conhecer a economia do Chile que estava melhorando, decidi voltar e aqui estou. Fazia o mesmo trabalho nos Estados Unidos e comecei a conhecer mais diretamente o Santiago e o Chile, viajando muito, e obviamente a paixão cada dia é maior. O que mais te agrada na história chilena? É a cultura do povo nativo, porque ali nasce toda aquela cultura que posteriormente passa ao chileno atualmente. A força, a garra, o querer fazer coisas, o querer respeitar também as pessoas. E obviamente combinado com toda esta maravilha que vocês estão conhecendo, é simplesmente maravilhoso. E aí, tá gostando do passeio? Muito legal. Já conhecia o Chile? Já conheci o Chile, mas está sendo muito mais bacana com essa turma super legal. É verdade. E como é que tá Mozart? Mozart maravilhosa. Tem alguma inspiração? Tu acha que de alguma forma essas viagens ajudam Com certeza. a fazer a diferença? Minha amiga Adriana Piva, de Itapema. E daí, tá gostando do passeio? Tô adorando, tá uma delícia. Já conhecia o Chile? Não conheço. Santiago é uma cidade maravilhosa. O que você acha que mais te inspirou, assim, se você pudesse, levaria para o Brasil? A parte moderna ali da cidade, toda aquela arquitetura inspira bastante. Bom, o núcleo, como o nome diz, é catarinense. Então tem gente de todo canto do estado de Santa Catarina, como a Mara, que veio lá de Chapecó. O grupo veio com quantas pessoas lá do Oeste? 14 pessoas. E os arquitetos lá tão engajados, tão já envolvidos nesse programa de relacionamento do núcleo? Sim, o núcleo lá em Chapecó ele tem 2 anos, mas os profissionais já estão bem engajados. O ano passado foram 6 para Cancún e esse ano 9 para aqui pro Chile, né? O passeio termina em grande estilo, com uma última parada do dia num cartão postal do Chile. Um dos produtos mais típicos e famosos do Chile é o vinho, e é por isso que as vinhas se tornaram também importantes pontos turísticos do país. Nós estamos na vinha Santa Rita, fundada em 1880. São desses parreirais que saem as uvas que produzem alguns dos vinhos mais saborosos do Chile.
próximo bloco, o Bem Viver vai brincar na neve, não saia daí. A Deon, farmácia de manipulação pioneira em toda a região de Santa Catarina, conta com laboratórios específicos para a realização de controle de qualidade, produção de medicamentos e de dermocosméticos. A Deon possui uma ampla linha de cosméticos e cosmecêuticos aprovados e registrados na Anvisa para atender ainda melhor nossos clientes. Deon Farmácia de Manipulação. Há mais de 20 anos fazendo a diferença. Um domingo de sol com incríveis 30 graus para quem estava no inverno foi um convite para subirmos a Cordilheira dos Andes. Em vários pontos de Santiago do Chile, ela emoldura o horizonte. A subida até o Vale Nevado é extremamente sinuosa. O Chile tem uma geografia única. O país tem 180 quilômetros de largura, mais ou menos a distância de Balneário Camboriú a Criciúma. Em compensação, são 4.300 quilômetros de comprimento, o que faz do Chile o país mais estreito e comprido do planeta. Essa situação geográfica também confere ao Chile biomas muito específicos, como o deserto do Atacama ou a Cordilheira dos Andes, que você vê ao fundo aqui. Inclusive, Cordilheira dos Andes recebe esse nome porque Andes, na língua nativa, quer dizer cobre, um metal muito comum aqui no Chile. A gente subiu a 3.000 metros de altitude para chegar exatamente à estação de esqui mais famosa do Chile, é o Vale Nevado. E aqui a gente pode ter uma vista para essa paisagem maravilhosa, toda branquinha de neve. Quem diria, né, que uma lagiana do Planalto Catarinense, mas moradora do litoral, ia ter contato com a neve pela primeira vez justamente aqui em Santiago do Chile. Direto do Vale do Itajaí para o Vale Nevado. Eu estou aqui com 3 profissionais de Blumenau que vieram junto nessa viagem, profissionais premiados, que vão dar aí as primeiras impressões do contato com a neve. Richard, é a primeira experiência com a neve? Primeira experiência com a neve. Muito legal, frio, tem essa mudança de temperatura que no sol não fica tão frio, mas na sombra é bastante frio. E aí, essa neve, todo esse clima de Santiago do Chile, de alguma forma inspira o arquiteto Thiago Mondini? Com certeza, são paisagens lindas, né? Não só a cidade, agora paisagens naturais muito interessantes. É sempre fonte de inspiração. Sherlana Reis, e aí, passando frio? Aliás, a temperatura surpreendeu, né? Porque a gente imaginava que aqui ia congelar e no sol a gente chega aí uma temperatura de 27 graus. Mas tá bacana demais. Tá ótimo, eu adoro frio, tô curtindo um monte e eu nunca vi a neve assim, eu tô adorando. Eu achei que já tá mais frio, mas tá bem gostoso assim também. Uma das delícias de visitar o Vale Nevado é sentir-se criança outra vez. A gente brinca de fazer bonecos de neve com turistas locais, ou de escorregar numa ribanceira como o assessor de imprensa do núcleo, Roger, ou ainda jogar bola de neve na colega Simone, que tenta gravar uma passagem. O clima é de descontração total e também de contemplação. No Vale Nevado, 3 hotéis chamam a atenção. E a madeira, pelo calor e pelo conforto que oferece, embeleza as construções. Tá esse dia lindo, a temperatura agradável, acho que todo mundo deve estar bem contente, bem feliz, acredito que vai ser uma experiência única. E em relação aos números desse ano, o núcleo acusa crescimento? Acusa sim, tivemos um crescimento muito expressivo, na faixa de 46%, quer dizer, no mercado que está retraído, um ano muito retraído, teve um número altamente gratificante para mostrar a força do núcleo, o trabalho que a gente vem feito nessa última edição. Hoje, quantos profissionais especificadores estão cadastrados no núcleo? Temos mais de 4.500 profissionais, quase 2.000 pontuando diretamente. Marcos, são quantos lojistas também hoje? Hoje somos 135 lojas, em 6 regionais. Vai vir muita novidade para mostrar para o mercado. O núcleo vai começar a fazer parte não só do profissional especificador, mas também do cliente final, das instituições de ensino, das instituições de classe, IAB, CAL, esses grupos que nós temos interesse em estar junto, acompanhando. Esse núcleo vem agora para fazer a diferença. De volta ao aconchego do nosso hotel no bairro Los Andes, em Santiago do Chile, é hora de colher depoimentos sobre a experiência oferecida pelo Núcleo de Decoração Catarinense. Que é o caso do Giovanni e da Thaís aqui com a gente. Eles que são de Florianópolis, mas são muito mais do que isso. São de Santa Catarina, são do Brasil.
Bom, Giovanni, essas viagens são uma oportunidade de realimentar o teu repertório para criar projetos interessantes? Olha, demais, né? Essa oportunidade de vir a Santiago, a última vez que nós tivemos faz uns 4 anos, a cidade ela está em crescente constante, né? Não só na questão das edificações, né? Bons empreendimentos, mas também na questão urbana, né? Sempre se reformulando, se reestruturando. Eu acho que ela realmente é uma cidade que carrega uma gentileza urbana, né? As calçadas largas, os prédios sem muros, quer dizer, realmente ter vindo a Santiago foi uma grande oportunidade de dar uma revitalizada nos nossos princípios urbanos e arquitetônicos. Uma das novidades, inclusive, de Santiago do Chile, é que recentemente foi aprovada uma lei que deve ser implantada até o final desse ano ou começo de 2015, em que na região central da cidade será proibido o trânsito de carros particulares, ou seja, apenas ônibus vão transitar e dar-se-á preferência aos pedestres. É um excelente exemplo de urbanismo que Florianópolis, Balneário Camboriú, Itajaí, Joinville, Blumenau poderiam copiar, né? Poderíamos, exatamente. Acho que o núcleo esse ano foi muito feliz na escolha da cidade. Nós já conhecíamos, mas a gente pôde perceber mudanças de quando a gente veio. Nós já visitamos 2 vezes, né? E a gente percebeu essas mudanças e é importante a gente comparar como pôde. Nós estamos na América do Sul, país vizinho nosso, então a gente tem que comparar, tem que perceber que a gente tem que trabalhar para conseguir alguma coisa próxima disso, porque nós estamos numa situação parecida, né? Afinal de contas, somos América do Sul. E a questão que tu colocasse, olha que exemplo, se aqui vão implantar, por que a gente não pode pensar numa realidade parecida, né? Cada ano, o Núcleo Catarinense de Decoração revela ao mercado profissionais atuantes e competentes. É o caso do Tufi Mussi, de Joinville. Ele aparece pela primeira vez no cenário do Núcleo Catarinense, até porque a Regional Joinville foi recém-criada. É um prazer poder participar de um momento como esse, de integração entre os profissionais e se sentir prestigiado também, Tufi? Sem dúvida, porque é um momento onde você encontra novos colegas, novos parceiros, geralmente, e você verifica, você percebe como é grande, como é ampla a atuação do nosso como profissionais no estado. Bom, a gente está hospedado no Marriott Hotel, um dos hotéis mais premiados, inclusive da América Latina, aqui em Santiago do Chile. É um exemplo da boa arquitetura? Sim, sem dúvida, muito contemporâneo, muito atual, muito cosmopolita, como nos outros grandes centros do mundo também. E no próximo bloco é noite de gala para premiar os melhores. O Beto Carreiro World preparou uma grande surpresa. Para a diversão ficar completa, os seus personagens favoritos da DreamWorks ganharam uma gigantesca área temática só para eles, cheia de atrações, muita diversão e um incrível show ao vivo. Venha conhecer essa fantástica novidade. Beto Carreiro World, muito mais que um parque. Tapete vermelho e um dos prédios mais imponentes de Santiago do Chile. Esses são alguns dos ingredientes de uma noite de gala especial. É a noite de premiação dos profissionais mais atuantes de Santa Catarina. O ponto alto da viagem organizada pelo NCD, o Núcleo Catarinense de Decoração. Estamos num prédio histórico construído em 1925 que abriga o Clube de la Unión, que foi fundado em 1865, antes mesmo desse prédio existir. Um prédio de estilo francês e que tem todo o glamour para receber uma noite especial, a noite de premiação do Núcleo Catarinense de Decoração. Bom, e se tudo está acontecendo nessa noite, a gente deve principalmente ao nome, Marcela Medeiros. Ela é diretora executiva do Núcleo Catarinense de Decoração e é responsável, inclusive, pela minha
permanência e pela minha presença nessa noite. Primeiro, muito obrigada pelo convite, Marcela. A festa tá linda e quem vê assim tudo pronto acha que é fácil, mas foi muito trabalho até aqui. Na verdade, sim, um projeto bastante elaborado. Então hoje vocês, além da festa, né, vocês tiveram um pouquinho de uma experiência maior, que é a visitação, de conhecer o Clube de la Unión, que é um clube bastante tradicional aqui, de 150 anos. A gente está lançando um novo NCD, que é mudar um enfoque do negócio. A gente olhava para uma direção, a gente está aproveitando esses 15 anos, toda essa experiência, todo esse relacionamento, e olhar para outra direção. A gente nasceu de uma visão muito focada na fidelização dos profissionais especificadores. Mas a gente entende, por muitas conversas, de que isso nem para o profissional especificador, para o arquiteto, é bacana mais. Hoje o nosso enfoque é ver toda a cadeia, imprensa, instituições de ensino, associações de classe, os empresários, a gente como negócio, como equipe de negócios, diretores que são voluntários e os profissionais juntos. A gente quer entender agora que todo mundo está trabalhando junto numa cadeia para então dar um melhor projeto, entregar um melhor trabalho para o cliente final, que é o contratante de toda essa cadeia. Bom, uma das premiadas dessa noite, Ana Paula Ronque, direto de Criciúma para o mundo, direto do Chile para o Bem Viver. Ana Paula, essa pergunta parece batida, mas o que faz uma profissional se manter há tanto tempo no topo da sua profissão? Muito trabalho, né, Roberta? Não tem outro caminho, não, né? Não tem, não. Mas tem um monte de menina nova aí trabalhando um monte também, não chega lá ainda. Mas é muito bom a reciclagem, né? Como é que os teus projetos têm conseguido conquistar gerações de clientes? Muito investimento em viagens, repertório. Eu adoro o que eu faço, né? Quanto por cento de arquiteta e quanto por cento de psicóloga tem nessa profissional? Olha, não quero brigar com alguns clientes meus, são psicólogos, mas é quase meio a meio aí. O que precisa? Mas cria um grande vínculo de amizade. A maioria dos meus clientes são grandes amigos. Como é que você definiria a profissão de arquiteto? Até para essa nova geração que está chegando, que está fazendo bonito também. O que precisa? Quais são as características de um arquiteto de sucesso? Obrigado pelo sucesso, mas assim, ó, o respeito. Respeitar a individualidade de cada um. Respeito com o que tu acreditas e que tu estás fazendo alguma coisa muito maior do que tu pensas. Todos os cantos de Santa Catarina representados nessa grande noite do Núcleo Catarinense de Decoração. Quer ver só? Camille Hermes é de Chapecó e está entre as premiadas. Camille, como é que é vir lá do oeste do estado, que é de difícil acesso, fica longe, onde às vezes as coisas demoram um pouco mais a chegar e se destacar, estar entre os melhores de Santa Catarina? Olha, é um grande prazer, com certeza, estar aqui e uma grande oportunidade poder representar todos os arquitetos de Chapecó, do Oeste, né? Com certeza é uma noite linda e a gente está muito feliz em estar aqui. Eu estudei em Curitiba, mas procurei, além da faculdade, procurar sempre viajar, procurar conhecer outras influências para a gente poder estar trazendo e agregando para a nossa região. Mesmo a questão do Chile, aqui a gente aprendeu e buscou inspirações, mesmo que é uma cidade moderna, com parques, para trazer um pouquinho disso para a nossa região. Então eu acredito que isso é importante para o profissional, viajar em primeiro lugar, para poder contribuir e agregar para os nossos clientes. Tendo o selo do núcleo, a loja ganha um ponto a mais no quesito confiança? Com certeza. E sem falar a estrutura que o núcleo tem hoje, né? E essa noite é uma prova disso, é um grande presente que nós ganhamos e a gente está muito feliz com isso e surpresos, porque foi uma grande surpresa para todos nós. Parabéns, vocês merecem. Hora da cerimônia. O NCD apresenta a nova logomarca e a nova proposta de servir como elo entre profissionais, lojistas, imprensa, consumidores. O núcleo chama ao palco os profissionais mais atuantes de cada uma das 6 regionais: Florianópolis, Litoral, Vale do Itajaí, Sul, Oeste e Norte. Em cada regional são reconhecidos os arquitetos, decoradores e designers que mais prestigiam as lojas associadas. E o prêmio máximo
vai para duas xarás. Juliana Pipe, de Florianópolis, e Juliana Petrati, de Balneário Camboriú, são as grandes vencedoras da noite. Programa Bem Viver. Oferecimento Univale, preparando você para o mundo. Una, simplesmente incomparável. Sierra, mais que um móvel, um conceito. Blumenau, Rio do Sul, Florianópolis e Balneário Camboriú. E Mozart, My Passion for Design.